Poxa, gente, vocês imaginam ir lá no sol lasquento do meio-dia, todos os dias pra buscar água e de repente alguém fala, ó, eu vou te dar uma água que é infinita. Eu quero pra ontem, né? Hello, gatitas, e sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Gente, estamos voltando de um hiato aí, fiquei um tempinho afastada das redes sociais. E ao longo desse vídeo vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E esse vídeo não é só mais um vídeo no canal, mas é o encerramento da nossa série de 10 mulheres da Bíblia para se inspirar. A nossa série Raízes de Fé. E ao longo desse tempo, nós falamos sobre outras mulheres, né? Está na playlist aqui. E aí vocês vão conhecer desde Eva até Maria, mãe de Jesus, que é a mulher que nós vamos falar hoje. Então vamos começar do começo? Eu precisei me afastar das redes sociais, não só das redes sociais, mas de muita coisa. Inclusive, foi um tempo em que eu fiquei questionando algumas coisas, né? O que eu iria fazer, como eu iria fazer. E entendendo um pouco mais sobre a minha identidade. Quando eu comecei essa série aqui no canal, foi justamente isso. Nós conhecermos mulheres da Bíblia e nos inspirar com as histórias de cada uma delas. O interessante é que a penúltima mulher, né, é a mulher samaritana, é a mulher que vai ao poço buscar água. E quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, a estudar sobre ela, foi quando esse ato veio. E é interessante que a mulher samaritana, ela realmente passa por essa dificuldade de identidade, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu não encontrei a minha Bíblia, mas eu encontrei um Novo Testamento que eu ganhei do meu sogro. E, gente, é muito legal que ele tem, do lado, português e do outro lado é inglês. Então, você consegue estudar e traduzir. Bem legal. Mas deixa eu ler aqui pra vocês, ó. No Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Isso é muito profundo, gente, porque as leis daquela época eram bem rigorosas, né? A gente tem muitas questões hoje em relação à mulher, e naquele tempo não era diferente, mas era muito mais impactante, né? Como a mulher era vista na sociedade. E essa mulher, ela vai buscar a sua água ali ao poço por volta de meio-dia. Ela vai em um horário em que as pessoas geralmente não estão, o sol tá muito quente. Por quê? Ela não queria ser vista. Porque quando ela era vista, as pessoas falavam, as pessoas fofocavam, as pessoas falavam da vida dela ali, porque ela tinha tido vários relacionamentos. É onde entra a questão da identidade, né? Ela vai até o poço e Jesus aparece para ela, né, naquele momento. Fala para ela, né, sobre essa água, sobre essa fonte da vida, né? Que ela jamais terá sede. E aí ela fala aqui: Senhor, dai-me dessa água. Poxa, gente, vocês imaginam ir lá no sol lasquento do meio-dia, todos os dias para buscar água, e de repente alguém fala, ó, eu vou te dar uma água que é infinita. Eu quero pra ontem, né? E aí disse-lhe Jesus, no versículo 16, que é o babado, né? Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela tinha tido vários relacionamentos, né? E a questão aqui, o foco, não é a quantidade de relacionamentos que ela teve, mas o que ela acreditava ser. Ela não conseguia encontrar dentro de um relacionamento a felicidade dela, o propósito de vida dela, pertencimento, amor. Ela não conseguia entender essas coisas. E quando a gente não entende o nosso valor, as nossas capacidades, ou quanto a gente é amada por Deus, nós buscamos validação em praticamente tudo. Essa passagem conversa comigo porque eu realmente me afastei e falei, cara,
quem sou eu? Depois de receber um diagnóstico de fibromialgia, principalmente, uma doença crônica, uma dor crônica, você tem que mudar completamente a sua vida. E nesse mudar de vida, eu me senti completamente perdida. Você começa a questionar coisas que você nem lembrava que existiam. Eu passei por vários aspectos da doença até eu aceitar. Quando é que essa dor vai passar? Quando é que ela vai ter fim? Se eu sou serva, por que que eu não tô sendo curada? Ou nem isso, mas por que que eu não consigo dar passos mais extensos? Porque, gente, quem tem fibromialgia, cara, antes eu fazia academia por 2 horas ao dia. Hoje, para caminhar de um cômodo ao outro, eu sinto fadiga. Você realmente perde a pessoa que você era e você tenta encontrar uma nova identidade. É isso que eu venho buscando, né? Só que nessa ânsia de buscar a sua identidade, você precisa rever o que você estava fazendo e, com consequência, lhe trouxe essas dores. E aí, uma das coisas que mais me pegou, gente, é a validação. Dificuldade de entender que Deus me ama acima das minhas imperfeições. E eu não preciso performar para ser amada. Eu entendi desde muito nova que eu precisava ser sempre alguma coisa para alguém me amar. Então, ou ser inteligente, ou ser gentil, ou ser a que diz sim para tudo. E para poder sentir aquele amor, ou ter uma amizade, alguém me validar. Mas nessa ânsia de você querer agradar todo mundo, você anula seus próprios sentimentos. E quando você se vê sozinha, você não sabe quem você é realmente, né? Quais são as coisas que você realmente gosta? O que você realmente diria naquela situação? E aí é um questionamento sem fim. Eu creio que essa mulher, ela tinha muitos questionamentos, né? Ela cria, né, em Deus, ela tinha a crença dela e muito provavelmente ela se questionava por que nenhum relacionamento dá certo, porque ela tinha que ficar à luz da sociedade, as pessoas falando dela. E é isso que acontece quando a gente não tem uma identidade validada por nós mesmos. A gente fica à mercê do que o outro fala. Então, por exemplo, se eu não creio que eu sou inteligente ou bastante, se as pessoas não me validarem o tempo todo, frequentemente, eu nunca vou acreditar nisso. E quando eu me ver sem nenhum elogio ou sem nada, eu vou sofrer muito por isso, porque eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. E aí entra a verdadeira questão da identidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é o amor que Deus tem por nós, que nós somos filhas. É por isso que eu criei o devocional Princesas de Cristo, né? Nós somos princesa, a nossa verdadeira identidade, a primeira, é filha, é amada, é amor. Ele nos amou primeiro. E aí quando Jesus fala, né, que ela teve 5 maridos, né? Ela fala, caraca, mas eu não contei isso pra ninguém, eu nunca te vi. E aí ele vai se revelando a ela aos poucos. E isso é muito bonito porque ali Jesus não quis acusar ela de nada, né? Ele quis mostrar para ela que dentro das questões e das dificuldades que ela tinha dentro dela, ele estava lá. Ele estava olhando e ela sabia. E Deus preparou essa passagem nesse período, nesse local, para ela. Ele a amava de tal forma que até hoje nós falamos dessa mulher. Ele parou o que ele estava fazendo, ele deu a devida atenção a ela, porque a verdadeira identidade dela era ser amada. E quando ele se revela e ele mostra essa identidade, ele mostra essa fonte de vida, ela sente a verdadeira felicidade, ela se sente pertencente. Porque quando você percebe que você é filha de Deus, você é amada por Jesus, pelo Mestre, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. E aí, você não fica questionando mais quem eu sou, mas você vai vivendo aquele amor. Você tem a certeza de que Jesus me ama, Jesus disse que me ama, Jesus morreu por mim. Vou viver amando, né? E aí,
ela sai e vai falar para todos sobre Jesus, e ela sai toda feliz, e ali aquela mulher, naquele momento, tem a vida dela transformada, porque ela, a partir daquele momento, ela entende o valor dela, que o valor dela não tá no que as pessoas dizem, mas no que Jesus diz para ela. Então ela é preciosa, ela é amada, ela é dele. Ele é a fonte da vida dela, ele é a fonte da alegria dela, ele é a fonte do trabalho, do que ela for fazer dali em diante, ele é quem vai dar a direção para ela. Então, quando a gente aprende a focar em Jesus e na identidade de filha, de amada, não importa mais a validação dos outros. E aí você começa a fazer as suas coisinhas, você começa a... Como uma flor lindinha que você é um botãozinho de flor. Quando Jesus diz que você é amado e você entende que essa identidade foi Ele quem te deu, você vai florescer. E aí esse jardim lindo, maravilhoso, vai transbordar. E não é por mérito seu, mas é por consequência do tanto que você ama esse Jesus maravilhoso. E é bem essa fase que me pegou, porque senti dores tão incapacitantes, meninas tão incapacitantes, de eu ter apenas a minha respiração e o meu clamor. E ali era só eu e Deus. E eu percebi que o que só importava era o que Ele achava de mim. E Ele não espera nada de mim. Ele só quer um relacionamento comigo. Um relacionamento de amor, de comunhão. E relacionamento tem disso. Às vezes a gente discute, às vezes a gente chora, às vezes a gente fica bravo. E é isso que Jesus quer pra nós, né? Ele não quer mulheres automatizadas, robôs, homens robôs, uma humanidade robô. Ele quer pessoas que se relacionam. E aí está a beleza de ser amada por Jesus, porque nesse processo a gente vai errar, a gente vai acertar, né, com a gente, com os outros, mas ele vai permanecer nos amando, porque essa é a identidade que ele nos colocou, nos concedeu. E isso é maravilhoso. Então, a mulher, né, samaritana, a mulher do poço, ou como vocês quiserem chamar essa passagem, ela nos ensina isso. E eu venho convidar você a aceitar essa verdade, né? Você é uma filha amada. Você é amada pelo Mestre. Ele vê o teu choro, ele vê o teu riso, ele vê os desejos mais profundos do seu coração, ele vê os teus sonhos e ele te ama. Independente se você é inteligente, se você é capaz, se você é criativa, independente do que você faça, independente do que você seja, ele continua te amando. Jesus, naquele momento, ele conhece tudo sobre aquela mulher, ele fala para ela. Então Jesus conhece tudo sobre mim, conhece tudo sobre você, e mesmo assim ele fica, ele é presente. Então, se Jesus, que conhece os nossos defeitos, os nossos desejos mais profundos, obscuros, lá dentro, ele conhece e ele fica, meu amor. Aí vem a outra questão, vem a outra mulher maravilhosa, pra gente fechar esse ciclo, que é a mãe de Jesus, Maria. Quando o anjo, né, chega para Maria e vai dizer para ela que ela vai ser a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Gente, imagina isso na tua cabeça. Ali eu creio que Maria sentiu todas as sensações, né? Ela ainda era muito jovem naquela época e é muito bonito ver que provavelmente, né, Maria teve muitos pensamentos, medos, questionamentos, e principalmente pelo fato dela ter sido mãe, né, de Jesus. Ela vê aquele filho crescer, ela saber que aquele filho seria crucificado, toda dor, né? Mas mesmo assim, ela aceitou, ela acolheu, ela carregou Jesus em seu ventre e depois criou essa criança. E ela foi a mãe dele. Em nenhum momento Deus, né, enviou o anjo e disse: Maria, você agora, a partir de agora você tem que ser uma pessoa, uma mulher perfeita, porque você vai carregar Jesus no seu ventre. Maria era uma mulher comum, como nós, uma jovem, né, comum, mas que ela confiava em Deus a ponto de: eis-me aqui, mestre,
eu carregarei esse filho e amarei até o fim. Então, é interessante ver como Maria, ela não sabia exatamente como ia acontecer, como deveria acontecer, e provavelmente muitos medos, muitas questões, mas ela confia. E é isso que depois da identidade a gente aprende a confiar em Deus. A gente começa a confiar nele. Confiar sem saber do futuro, sem precisar saber do amanhã, sem precisar saber o que vai acontecer. Porque a gente tem ali nossos planos, nossos sonhos, mas a jornada, o caminho, ele vai mudando ao longo do tempo. E Maria, ela apenas confiou e aceitou. E por meio dela, o nosso Jesus veio ao mundo e voltará ainda. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Eu acho que eu aprendi muito com essa jornada. Depois, se vocês quiserem, vou deixar aqui nessa playlist, Raízes de Fé. É um formato diferente, tá? Desse daqui. E eu tô encerrando essa jornada com esse vídeo aqui. Depois a gente vai... o Devocional Princesas de Cristo vai voltar, né? Com outras jornadas e outros aprendizados. Mas eu precisava vir aqui encerrar essa jornada com essas duas mulheres, porque foram as duas coisas que eu mais passei por esses dias, por esses meses. A busca pela minha identidade e quando eu encontrei, depositar a minha confiança em Deus. Porque eu sempre quis ter o controle de tudo, inclusive das emoções das pessoas. Eu ficava desesperada quando alguém, não gosto de você, ou você falou aquilo, você magoou. Eu sempre tentava evitar todo tipo de conflito. A gente entrega pra Deus as coisas, mas a gente tem essa mania de pegar de volta. E era o que eu mais fazia, né? Eu falava, não, Senhor, eu confio. Mas aí eu tava dando meus pulos. Não que você vai confiar, gente, você vai ficar sentado esperando os trem cair do céu. Não. Mas a questão da confiança é, quando tudo te faltar, você ainda vai crer em Deus? Você ainda vai confiar nas promessas dele? Quando te faltar saúde, você vai crer que em algum momento pode sua vida melhorar? Quando te faltar o dinheiro? Quando alguém que você ama se for? Quando algo difícil acontecer com você, você vai se perder? Ou você vai lembrar da identidade que você tem em Cristo e confiar apenas confiar? É esse exercício que eu quero trazer pra vocês e pra mim, né, lógico, durante essa semana, porque aqui, gente, é um canal de trocas, de processo, nós somos amigas de processo e volto a falar, aqui ninguém julga a dor de ninguém, nenhuma dor é pequena. Então, quem sente vontade de comentar, vamos conversando, vamos orando umas pelas outras. Eu amo ter vocês aqui, amo quando vocês comentam o vídeo, curte o vídeo também, que isso me ajuda bastante. Ajuda a espalhar a palavra de Deus e espalhar esse canal, né? E, meus amores, eu acho que é isso. Vamos fazer esse exercício aí, né? Quem sou eu quando não estou performando para ser amada? Quem é você? Faz uma listinha aí, ó. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E façamos como a Maria, mãe de Jesus. Vamos aceitar os presentes do Senhor, as ordenanças do Senhor e confiar. Não vai ser fácil? Não. Somos seres imperfeitos e ainda mulher. Mulher, meu Deus do céu, a gente fica pensando, bolando os planos e tá. Mas a gente vai precisar, viu, Jossarinha? Nós vamos precisar exercer a confiança e dependência de Deus. Então, para fecharmos esse aprendizado da Raízes de Fé, eu acho que depois de toda essa identidade que a gente cria, confiar. Um dia de cada vez, uma palavra de cada vez, uma promessa de cada vez, coisas que vamos mudando ao longo do tempo, mas a confiança nós precisamos exercer
todos os dias, para que quando as coisas não saiam como a gente queria, nós não nos percamos em falsa identidade, mas que nós saibamos a identidade verdadeira que é Cristo. E dentro disso, meus amores, caraca, eu já aprendi tanta coisa nova sobre mim, tantas coisas maravilhosas sobre mim, coisas tão simples, e aprendi coisas tão ruins sobre mim, mas faz parte. Deus nos ama com todas elas. A diferença é que quando o seu foco é Jesus, o Espírito Santo te molda naturalmente e você passa a ter uma identidade cada vez mais singular, mais preciosa diante de Jesus. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De todo o meu coração, eu precisava vir gravar esse vídeo para encerrar esta série e principalmente para fechar esse ciclo na minha vida. Eu quero vir compartilhar muito mais coisinhas com vocês. Uma rotina real, uma fé sem filtro. Me digam aqui também quais vídeos vocês querem ver por aqui. Eu estou amando caminhar com cada uma de vocês. Sejam sempre bem-vindas as novas inscritas e inscritos neste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve, curta o vídeo, compartilha. Eu amei estar neste momento com vocês. Um beijo e tchau!